E aí pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o que eu achei com relação ao Enem de 2022. Estou com a minha prova de ontem aqui, prova cinza do segundo dia. No primeiro dia eu peguei o caderno amarelo e já pelo segundo ano consecutivo aí eu fiz o Enem, pretendo continuar fazendo todos os anos porque as pessoas perguntam se eu quero mudar de área ou se eu quero pretender algum curso. Não, estou fazendo pelo fato de me testar e de me colocar à prova. Porque, como eu já disse ano passado e repeti esse ano para os meus alunos, nas minhas redes sociais, o Enem hoje eu vejo como uma prova de resistência e não necessariamente uma prova de conteúdo. Então, se eu não estou ali fazendo essa prova, eu não consigo agregar essa questão mental simplesmente falando com os meus alunos. Eu sinto que no momento que eu estou experienciando, passando, enfim, passando pela prova ali, literalmente, fazendo todas as questões, eu tenho mais condições de lidar com essas barreiras mentais e ajudar o meu aluno também com relação a essas questões. Então, foi algo que eu resolvi fazer. Fiquei com bastante medo a princípio do ano passado, porque eu falei, será que eu vou saber fazer alguma coisa? Que eu vou me lembrar dos conteúdos? Mas com pequenos ajustes assim relacionados ali à redação, que tem um modelo um pouquinho diferente da minha época de escola, deu pra gente fazer assim provas bem legais. Então, ano passado foi um desempenho bem legal ali no segundo dia, que é o dia mais interessante para mim, mas tiramos tudo aí acima de 600, 650, né? Matemática foi quase acima de 800. E estou aí na expectativa para esse ano. Mas vamos nos ater então ao que interessa, que é a nossa prova de CNT e mais especificamente a prova de Biologia. Então, antes de chegar à nossa prova aí, só fazendo um apanhadão de tudo. O primeiro dia, na minha opinião, foi bem extenso. Eu acho que as questões ali, para quem realmente leu e resolveu com afinco e que tinha um certo tempo fora da escola, como eu, que precisou resgatar algumas coisas lá na memória, eu achei uma prova bem extensa, com textos bem grandes para a gente poder ler e discutir acerca de determinados autores, Machado de Assis, né? A parte de filosofia, sociologia ali que eu nem tive na minha época da escola. A filosofia estava sendo implantada quando eu estava ali entre o segundo e terceiro colegial, então eu não tenho muita base. A minha base é daquilo que eu leio por fora, dos meus estudos. E então, assim, o grau de dificuldade achei até que semelhante com relação ao ano passado, mas os textos muito longos, muito extensos. Gostei do tema da redação, como no ano passado também. Acho que foi um tema bacana de desenvolver. O pessoal disse que ano passado era muito mais difícil, mas assim, no geral, achei os dois temas bem tranquilos até então. E aí, pensando na prova de ontem, gostei muito. Eu acho que a prova de Biologia, sim, foi uma prova de nível, assim, de dificuldade, não foi uma prova tão facinha, mas ela é uma prova sempre aplicada. E isso que eu acho que é o bacana, é o diferencial ali do Enem. É uma prova técnica, é uma prova em que você agrega o conhecimento que você tem ao conhecimento de mundo e você coloca ali aquilo que você sabe na sua experiência de vida e no seu conhecimento de conteúdo de matéria para poder responder a questão. Não basta você pegar o seu livro e decorar determinados conteúdos que você não faz a prova. Então, nesse aspecto, eu acho que a prova de Biologia foi muito bem elaborada. Ela não teve assuntos tradicionais como a gente está acostumado, como física vegetal, bastante fotossíntese. Cai muito a parte de desequilíbrios ecológicos, então isso a gente não viu tanto como de costume. Mas vimos questões extremamente atuais com relação à biotecnologia. Vimos também assuntos relacionados às viroses, que foram aí, muito comuns, esses problemas que nós passamos aí com a Covid, com a pandemia, e isso foi bem abordado, a questão ali referente ao ozônio, que foi utilizado aí como um agente desinfetante aí para a questão de Covid. Então foi de forma muito interessante a abordagem que a prova fez. Isso nos dá perspectivas de que, com a nova matriz aí do Enem, esse novo ensino médio que já está sendo implantado a partir do ano que vem, fechando o ciclo aí,
Já temos agora, a partir de 2024, somente novo ensino médio. Tem vários vestibulares que estão dentro dessa abordagem já mudaram toda a sua matriz. Então, eu acredito, tenho esperanças aí, né, perspectivas muito positivas com relação a essa nova matriz do Enem, porque ele aborda justamente essas questões relacionadas, né, à experiência de mundo do indivíduo, do sujeito, e não só aquelas questões conteudísticas e de decoreba. Achei que a prova de física estava mais fácil, ao meu ver, com relação ao ano passado, muito elétrica. Isso também caiu bastante, mas é uma coisa que a gente vê frequente, né? Calorimetria elétrica é algo que aparece sempre nas provas de física. Vimos questões ali, que misturaram biologia com física, naquela questão dos animais, onde falava-se sobre cones e bastonetes. Vimos também biologia misturada com química, naquela questão do ciclo do nitrogênio. Então, muita biologia comparada aí com os outros assuntos de ciência da natureza, quando a gente pega essas questões interdisciplinares. E a química também, tempo de meia-vida, que é algo que sempre aparece nessas questões. No geral, assim, bastante orgânica, como sempre, mas uma prova também de nível, né, mediano. Não estava tão facílima também, mas não estava de nível extremamente difícil ali, com reações orgânicas extremamente difíceis, não. Estava algo assim bem palpável, bem dentro da realidade do ensino médio, certo? Prova de matemática também, toda de lógica. Tivemos questões de nível bem fácil e questões que pareciam fáceis e eram um pouco mais complexas de se resolverem. Dividir opiniões, né, como aquela questão dos docinhos, em que muitas pessoas acharam fácil, mas acabaram errando, e outras que acharam ela de nível médio difícil. Então, isso que o TRI que vai julgar agora aí pra gente, né? Quantas pessoas acertaram e quantas pessoas erraram essas questões. A questão do bilhão foi uma questão ali entregue, só que se você errou ela, é uma questão que o TRI vai, né, acabar te prejudicando, porque ela era de nível fácil. Então, se você errou, ele entende que você chutou as outras mais difíceis por ter errado essa do bilhão. Mas, no geral, questões bem tranquilas de resolver. Como eu falei, né? Como eu tenho um certo tempo ali de escola, eu precisaria de mais uns 10 minutinhos para terminar todos os cálculos que eu queria. Mas consegui terminar a prova, foi a última a sair nos 2 dias, mas terminei a tempo, consegui fazer de forma tranquila, distribuir ali os conteúdos dentro do tempo, vencer essas questões mentais, né? Da gente ficar cansado e tal. Mas foi uma prova muito bacana e principalmente voltada para o segundo dia, que é o dia aí das áreas em que a gente atua. E eu espero que o Enem continue seguindo essa perspectiva mesmo da gente trabalhar de forma mais aplicada e não conteudística. Porque hoje nós temos muito acesso a conteúdos, a datas, a regras, a muitas coisas ali que a gente tem tudo hoje na internet. Não só em livros, mas na internet. O que a gente precisa hoje são de pessoas aptas para resolver problemas, para aplicar esses conteúdos na vida real. E é bem dessa forma, no meu ver, que a prova do Enem segue, certo? Eu espero que você tenha tido um bom desempenho com essa prova, que você tenha conseguido resolver as contas, os cálculos. E se não foi dessa vez, nós vamos continuar a nossa maratona de estudos para que no ano que vem você tenha aí uma prova melhor do que essa. Mas vamos aguardar, né, gabaritos do INEP, eu ainda não conferi nada, estou esperando sair o gabarito oficial para tranquilizar a mente. Vamos aguardar sair os resultados preliminares aí, ver se alguma questão realmente foi anulada ou não. E esperar os finalmente da nossa, vamos dizer assim, da nossa nota final com a redação. Para a gente ter aí, né, o quesito completo para poder julgar e falar alguma coisa acerca do nosso Enem. Né? Espero que você tenha então gostado da sua prova, do seu desempenho. Parabéns por ter chegado até aqui. E você já sabe, né? A prova do Enem foi a maior prova de tudo isso que a gente fala aqui. Biologia não é só para você ficar decorando conteúdo, estudando para Enem, para vestibular, né? Não só. Biologia é para a sua vida.